Direito do trabalho. Tema: contrato de trabalho. O que é um contrato de trabalho? O contrato de trabalho nada mais é que um instrumento para regular a relação de prestação pessoal e não eventual de uma pessoa física perante um empregador, que pode ser pessoa física ou jurídica. Na prática, portanto, o contrato de trabalho serve para firmar um acordo entre duas partes, que corresponde à relação de emprego. A prestação é pessoal e provida pelo empregado. A contraprestação é monetária, traduzida em salário, na maior parte dos tipos de contrato de trabalho. Princípios. Continuidade. Deve permanecer e ter continuidade no tempo, em prol da manutenção do vínculo. Onerosidade. Pressupõe que a reciprocidade de obrigações, assim como a obtenção de vantagem econômica para as duas partes. Subordinação. Medida que o empregador está subordinado ao patrão e precisa respeitar uma hierarquia vigente. Pessoalidade. Se manifesta pela impossibilidade de que o empregado substitua a si mesmo por outra pessoa. Assim, a responsabilidade por cumprir as obrigações acordadas em contrato recai sobre o contratado. Visão pela Constituição Federal. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. A relação de emprego que é firmada pelo contrato de trabalho é regulada por lei, e protege os trabalhadores, sejam eles urbanos ou rurais. Visão pela consolidação das leis do trabalho. Artigo 442. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. Artigo 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado. Artigo 445. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos. Parágrafo único. O contrato de experiência não poderá exceder de 90 dias. Artigo 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Artigo 449. Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho subsistirão em caso de falência, concordata ou dissolução da empresa. Na falência, constituirão crédito privilegiado a totalidade dos salários devidos ao empregado e a totalidade das indenizações a que tiver direito. Havendo concordata na falência, será facultado aos contratantes tornar sem efeito a rescisão do contrato de trabalho e consequente indenização, desde que o empregador pague, no mínimo, a metade dos salários que seriam devidos ao empregado durante o interregno. Artigo 451. O contrato de trabalho por prazo determinado que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Artigo 452. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de 6 meses, a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Artigo 453. No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão computados os períodos, ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver sido despedido por falta grave, recebido indenização legal ou se aposentado espontaneamente. Na aposentadoria espontânea de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista é permitida sua readmissão, desde que atendidos aos requisitos constantes do artigo 37, inciso 16, da Constituição, e condicionada à prestação de concurso público. O ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 anos de serviço se homem ou 30 se mulher, importa em extinção do vínculo empregatício. Artigo 456. A prova do contrato individual do trabalho será feita pelas anotações constantes da Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou por instrumento escrito e suprida por todos os meios permitidos em direito.
Parágrafo único. A falta de prova, ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Artigo 457. Compreendem-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Integram o salário, não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem e abonos pagos pelo empregador. Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem que não excedam de 50% do salário percebido pelo empregado. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também aquela que for cobrada pela empresa ao cliente, como adicional nas contas, a qualquer título e destinada à distribuição aos empregados. Artigo 458. Além do pagamento em dinheiro, compreendem-se no salário para todos os efeitos legais a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador: vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço. Educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público. Artigo 459. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações. Parágrafo único. Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Artigo 462. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou convenção coletiva. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. Artigo 463. A prestação em espécie do salário será paga em moeda corrente do país. Parágrafo único. O pagamento do salário realizado com inobservância deste artigo considera-se como não feito. Artigo 464. O pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo, assinado pelo empregado, em se tratando de analfabeto, mediante sua impressão digital ou, não sendo esta possível, a seu rogo. Artigo 465. O pagamento do salário será efetuado em dia útil e no local do trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste. Salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior. Artigo 468. Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Parágrafo único. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Artigo 469. Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança de seu domicílio. Artigo 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente e irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica, até 3 dias consecutivos, em virtude de casamento.
por um dia, em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana. Por um dia, em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Artigo 474. A suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. Artigo 476. Em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade, o empregado é considerado em licença não remunerada durante o prazo desse benefício. Artigo 476-A. O contrato de trabalho poderá ser suspenso, por um período de 2 a 5 meses, para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, observado o disposto no artigo 471 desta Consolidação. Após a autorização concedida por intermédio de convenção ou acordo coletivo, o empregador deverá notificar o respectivo sindicato, com antecedência mínima de 15 dias da suspensão contratual. O contrato de trabalho não poderá ser suspenso em conformidade com o disposto no caput deste artigo mais de uma vez no período de 16 meses. O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial, durante o período de suspensão contratual nos termos do caput deste artigo, com valor a ser definido em convenção ou acordo coletivo. Se ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do período de suspensão contratual ou nos 3 meses subsequentes ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empregado, além das parcelas indenizatórias previstas na legislação em vigor, multa a ser estabelecida em convenção ou acordo coletivo, sendo de, no mínimo, 100% sobre o valor da última remuneração mensal anterior à suspensão do contrato. Artigo 477. É assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para a terminação do respectivo contrato, e quando não haja a ele dado motivo para a cessação das relações de trabalho, o direito de haver do empregador uma indenização, paga na base da maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa. Artigo 478. A indenização devida pela rescisão de contrato por prazo indeterminado será de 1 mês de remuneração por ano de serviço efetivo, ou por ano em fração igual ou superior a 6 meses. O primeiro ano de duração do contrato por prazo indeterminado é considerado como período de experiência, e antes que se complete, nenhuma indenização será devida. Se o salário for pago em dia, o cálculo da indenização terá por base 30 dias. Se pago por hora, a indenização apurar-se-á na base de 220. Artigo 479. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do contrato. Parágrafo único. Para a execução do que dispõe o presente artigo, o cálculo da parte variável ou incerta dos salários será feito de acordo com o prescrito para o cálculo da indenização referente à rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Artigo 482. Constitui injusta causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço. Condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Desídia no desempenho das respectivas funções. Embriaguez habitual ou em serviço. Violação de segredo da empresa. Ato de indisciplina ou de insubordinação. Abandono de emprego. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem. Ato lesivo da honra e boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem. Prática constante de jogos de azar. Art. 483.
O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Correr perigo manifesto de mal considerável. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama. O empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem. O empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. O empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato, quando tiver de desempenhar obrigações legais, incompatíveis com a continuação do serviço. No caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. Nas hipóteses das letras D e G, poderá o empregado pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho e pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até final decisão do processo. Artigo 484. Havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal de Trabalho reduzirá a indenização a que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador por metade. Artigo 485. Quando cessar a atividade da empresa por morte do empregador, os empregados terão direito, conforme o caso, à indenização a que se referem os artigos 477 e 497. Artigo 486. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável. Tipos de contratos. Contrato de trabalho por tempo indeterminado. A principal característica desse tipo de contrato por tempo indeterminado é que ele contém uma data de início das atividades do empregado, mas não prevê uma data para o fim da relação. Contrato de trabalho por tempo determinado ou a termo na CLT. Estamos falando de uma relação jurídica que tem prazo para terminar. Contrato de trabalho por prazo determinado via convenção coletiva. Uma modalidade de trabalho por tempo determinado, fixada por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Contrato de experiência. Em contratos de experiência, o período máximo é de 90 dias. Quanto a renovações, é possível que esse tipo de contrato receba até uma renovação. Mas, evidentemente, essa renovação não pode superar o prazo de 90 dias. Contrato por safra. Bastante útil no meio rural. Isso porque no setor agropecuário é comum que determinados períodos do ano exijam um volume maior de mão de obra. Contrato de trabalho por obra certa. Muito utilizado na construção civil. É um tipo de contrato por tempo determinado, mas, neste caso, o tempo está relacionado à duração de uma obra ou empreitada. Contrato de trabalho temporário. Também conhecida como nova lei de terceirização, reúne elementos de terceirização e de prestação de serviço. O contrato de trabalho temporário com relação ao mesmo empregador não poderá exceder ao prazo de 180 dias consecutivos ou não. O contrato poderá ser prorrogado por até 90 dias consecutivos ou não, além do prazo estabelecido no primeiro deste artigo, quando comprovada a manutenção das condições que o ensejaram. Contrato de trabalho remoto de teletrabalho ou home office. Prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se configure como trabalho externo. Contrato de aprendizagem ou contrato de trabalho de jovem aprendiz. Trabalhadores com 14 anos até 24 anos. Contrato de estágio. É um processo educacional obrigatório ou não obrigatório. Contrato intermitente. Relação de emprego pontual e não contínua. Se alternam, portanto, períodos de atividade e inatividade na rotina do empregado.
Contrato de trabalho que não gera um vínculo empregatício. Contrato de prestação de serviços. Contrato de empreitada. Contrato de sociedade. Contrato de trabalho autônomo. Ausência de subordinação. Quem gere todas as demandas suporta os riscos de cada atividade exclusivamente o trabalhador e não os tomadores de serviço. Contrato de trabalho eventual. Serviços pontuais, rápidos e esporádicos. Exemplo: chaveiro.